bom dia para você que ligou o seu computador agora e as mídias digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Hoje vamos falar sobre assédio sexual. Quais são os impactos para as vítimas desse tipo de crime e é possível reeducar os agressores? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Estadão Gilson de Castro Maia, integrante do projeto Tempo de Despertar, que faz um trabalho de combate à violência contra a mulher por meio da reeducação de homens agressores. Tudo bem, Gilson? Obrigada pela presença. Imagina, prazer é meu. E do outro lado aqui, da nossa bancada do Mentalistas, a doutora Tatiane Moreira Lima, que atua na vara da violência doméstica e familiar contra a mulher, juíza que está conosco nesse bate-papo. Tudo bem, doutora Tatiane? Tudo bom, Camila? Um prazer estar aqui novamente. Obrigada pela presença. Bom, recentemente a gente teve uma série de casos envolvendo assédio sexual no transporte coletivo, mais especialmente ganhou os holofotes o caso da Avenida Paulista, de uma moça, que foi assediada por um rapaz. Esse rapaz voltou a cometer o crime diversas outras vezes e já tinha uma ficha corrida na polícia em relação a isso. Para que o nosso internauta, o espectador, fique claro para ele o que é o assédio sexual e como é que é configurado na lei, doutora Tatiane? Olha, Camila, na verdade a gente usa o termo abuso sexual porque ele é mais abrangente. E dentro do abuso nós temos várias gradações. Então a gente tem a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que é o encoxar, é o passar a mão. Nós temos o ato obsceno, que muitas vezes é se masturbar, tirar o órgão genital para fora. Nós temos o estupro propriamente dito, que é quando há violência física ou violência ou ameaça, grave ameaça. E nós temos o assédio sexual, que é nas relações de trabalho. Então nós temos várias figuras penais dentro de um contexto de abuso. Nos transportes públicos, as figuras mais comuns vão do estupro, podem ser de uma importunação ofensiva ao pudor ou mesmo um ato obsceno. Pode ser inclusive alguma palavra que esse agressor diga para essa vítima? Sim, dizer obscenidades, qualquer coisa que perturbe a tranquilidade dessa mulher. Seja tocar, seja encostar, seja encoxar ou mesmo falar alguma coisa. Isso é interessante a gente falar do falar mesmo, porque tem uma coisa cultural, não sei se o Gilson vai concordar e qual análise você pode fazer pra gente, principalmente do brasileiro, chamar a mulher de gostosa na rua, por exemplo, ou outras coisas de baixo calão que a gente obviamente não vai dizer aqui, Mas como é que a gente pode analisar desse ponto de vista também essa agressão psicológica, em relação à mulher? A gente se preocupa muito com a questão de não patologizar essas questões, Porque uma agressão ela vai ser sempre uma agressão independente de que situação esse sujeito se encontre, existe uma questão realmente cultural, Nós homens fomos criados dentro de uma cultura machista, onde a mulher sempre colocaram a mulher como uma situação de submissão ou a serviço do homem, ou na questão de que o homem tem um controle sobre, a figura feminina. Então, tem que ter um processo de mudança cultural no comportamento machista do homem. Agora, doutora Tatiane, quais são os casos mais comuns no Brasil em relação ao abuso sexual dentro de todo esse escopo que a senhora já explicou pra gente aqui no começo, hein? Dentro do transporte público, o mais comum são as infrações de menor potencial ofensivo. Então, é o encoxar, é o passar a mão, é se masturbar, enfim, até mesmo o ejacular. Eram violências, Camila, que existiam, mas eram invisibilizadas, eram normalizadas. As pessoas entendiam como aquilo aceitável, mas assim, ninguém se envolvia. Enfim, a vítima tinha muita vergonha, as pessoas que estavam em volta não se mobilizavam para ajudar. E a campanha que nós fizemos, contra o abuso sexual nos transportes, era exatamente para estimular as denúncias, que as mulheres começassem a ter voz e falar dessa violência, e as pessoas no entorno também se mobilizassem para ajudá-la, porque embora ela esteja num local cheio de gente, ela está sozinha e vulnerável. E aí, do ponto de vista psicológico, para essa vítima, conseguir lidar com isso ali na hora do transporte público é complicado, hein, Gilson? Sim, bastante. Até então, porque existe a questão da vitimização, e do constrangimento, de que eu não consigo lutar naquele momento pelos meus direitos, porque eu estou sendo constrangida. E a mulher, ela, no papel de vítima, ela tem que começar a também se reeducar,
né, a poder lutar pelos seus próprios direitos. E nesse momento onde ela está sendo violado o direito dela, ela não se sentir nem vítima e nem tão pouco constrangida e que possa pedir por socorro, né? Na verdade, ela se sentia culpada. Ela se sente muito culpada dessa violência, é o relato que eu escuto. Por conta da roupa, então ela acha que é aquela roupa que causou aquilo. Muitas vezes ela acha que, de certa forma, o comportamento dela, um decote, uma maquiagem um pouco mais forte, possa ter sido o estopim para essa violência. E a gente começou a trabalhar muito isso no sentido de que não é culpa da vítima. Vergonha e culpa são atributos do abusador e não da vítima. E ela pode andar com a roupa que ela quiser, transitar. Então, assim, a gente tem reforçado muito isso. Foi feito um treinamento com mais de 1.000 funcionários das empresas de transporte da cidade de São Paulo. Exatamente isso, dizendo para eles, a culpa não é da vítima, nada justifica. E que ela tem o direito de andar com a roupa que ela quiser, no horário que ela quiser, porque é uma questão de liberdade, direito individual dela. A gente volta na questão da cultura machista, né? De que a mulher não tem o direito de usar a roupa que ela gostaria de usar, e se ela usa, né, ela dá o direito ou espaço para que o homem possa abusar. É como se fosse um convite. E não é um convite, em hipótese alguma. É interessante até vocês tocarem nesse assunto. O Mentalistas aqui vai ao ar pelas redes sociais, também internet, e o que mais a gente viu nesses casos, né, os mais recentes, são comentários desse tipo, inclusive de mulheres, falando, olha, mas ela não devia estar com aquele decote ali no transporte público, onde é que já se viu e tudo mais. Quer dizer, ainda existe essa relação, né, da própria mulher com a mulher. Mas é o que eu acho que o Gilson falou, nossa cultura é tão machista da qual as mulheres também fazem parte. Nós reproduzimos esses papéis com os nossos filhos, nas nossas relações. Então as mulheres mesmas dizem, ela tá fazendo escândalo, ou ela tá dando uma de louca, ou ela provocou, onde já se viu ela com essa roupa, mas também, né, esse tipo de comentário mostra o quanto nós, sociedade, precisamos mudar. Nesse caso que eu citei no comecinho do programa, que envolvia um rapaz lá no ônibus, na Avenida Paulista, ele já era reincidente desse crime, né? Como é que a lei penaliza as pessoas que cometem esse tipo do abuso sexual, que é uma coisa mais global? Existe também uma dosagem da pena específica? Sim. Eu queria que a doutora comentasse. Quanto mais grave a conduta, maior é a pena, porque a justiça é exatamente isso, a proporcionalidade. Então, a gente não pode apenar com a mesma pena um estupro coletivo com 33 homens e uma menina adolescente, do que um encoxar ou passar a mão ou dizer uma obscenidade. Então a gente tem uma gradação das penas. O que acontece? Os fatos que acontecem geralmente no transporte público, eles são crimes com penas muito baixas, às vezes inclusive só com pagamento de uma multa. E o que a gente pensou na campanha? Não só em fazer uma campanha única, reunindo todos os meios de transporte, que hoje tem uma abrangência de 10 milhões de usuários por dia, mas também, além da sensibilização dos funcionários das empresas, nós pensamos também nessa ponta do agressor. Por quê? Ele precisa entender que o corpo da mulher não é público, o transporte é público, o corpo dela não. O corpo dela não é um objeto, onde ele pode ejacular, onde ele pode jogar, enfim, onde ele pode pôr a mão da forma que ele quiser. Então foi feito isso através de uma parceria com o Sérgio Barbosa, a respeito de reflexão com esses homens. E ontem foi o primeiro encontro com esses homens, foram convidados 10, apareceram 16. Uau. Alguns trouxeram amigos, eu achei isso fantástico. Que bom. E eles ficaram por 4 horas refletindo. Por quê? Porque o direito penal, nesse caso, ele não resolve, ele não é suficiente. Pagar uma multa, prestar um serviço à comunidade, não vai fazê-lo refletir o porquê que ele parou ali, por que ele foi até lá, o que o fez para que ele cometesse uma infração. Então, eu acho que o direito penal, ele existe, nós temos que aplicá-lo, mas além do direito penal tem que haver outras alternativas. Eu quero pegar esse gancho que a doutora Tatiane falou aqui pra gente, Gilson, e fazer uma outra reflexão, né? Falando sobre esse estudo com usuários de transporte público. Se colocar no lugar do outro, a chamada empatia, né? Eu li muitos comentários também na internet falando, poxa, mas se ele tivesse, se o juiz que
proferiu a sentença na época do rapaz na Paulista. Se ele tivesse uma mãe, se ele tivesse uma esposa, uma filha, a pena seria outra e tudo mais. A estratégia de fazer uma reflexão de empatia com esses agressores, do ponto de vista psicológico, funcionaria ou não necessariamente? Vai depender de cada indivíduo, porque cada indivíduo tem suas questões mentais, enfim. Tem essa questão da subjetividade do indivíduo, que cada um tem a sua própria subjetividade, mas o trabalho com o autor de violência ou o agressor de violência é um trabalho socioeducativo. É lógico que no trabalho socioeducativo a gente leva ele a um processo de reflexão, tá? E dentro da medida do possível a gente faz trabalhos interventivos junto com o autor nos grupos reflexivos, né? É lógico que não é um trabalho psicanalítico ou trabalhando na psicologia de uma forma, num contexto da psicologia em si, mas é um trabalho interventivo de levar ele ao questionamento, né? A subjetividade a gente vai entender no grupo quando ele traz à tona o processo dele. Caso ele não traga, por várias questões que sejam resistências, vergonha, culpa, que também dentro do grupo reflexivo eles trazem isso também, a gente respeita e não traz, mas a gente trabalha o tema que é abordado, né? Que seja a Lei Maria da Penha, as diversas formas de violência, que é desconhecido do homem, porque o discurso eu nunca bati na minha esposa. Eu só dei um empurrão. Eu só dei um empurrão. Só dei um beliscão. E a gente tem histórias do tipo, eu nunca bati nela, mas eu encostei a mão na cabeça dela e empurrei, ela não precisava ir para trás. Então falta um conhecimento, uma noção do que é agressão, então, para esse indivíduo? Porque a agressão é sempre do contexto físico. Certo. Um agressor, ele desconhece que a agressão verbal, patrimonial, psicológica, né? Por incrível que ele desconhece, né? Assim, isso é cultural, porque a gente sempre viu a agressão como uma questão física, né? A gente nunca trabalhou, e eu falo a gente, homens, nunca trabalhamos com a questão assim de que uma agressão pode ser psicológica, né? Pode ser patrimonial, de eu não dar o direito da mulher ter, né, a participação nas conquistas materiais de um casamento, seja ele, né, de companheirismo ou de relacionamento de namoro. E muitas vezes a violência psicológica ela é muito mais forte e muito mais danosa para a vítima do que a própria violência física. Aquele caso do ônibus da Paulista, não houve violência física, por isso não foi enquadrado como estupro, nem grave ameaça. Mas o fato de ejacular no pescoço de alguém é de uma violência psicológica tamanha, a pessoa fica em choque. E eu vejo isso também na violência doméstica, muitas vezes. As vítimas falam, olha, ele me deu um tapa e ele também me xingou, mas o tapa doeu, passou na hora. Agora, aquela ofensa que ele pratica e pratica de forma reiterada, isso que na verdade me fere. É que a violência psicológica, ela perpassa entre as outras violências, né? Então, assim, não é que uma questão de uma violência física, ela não vai deixar uma sequela. A gente tem histórias do tipo o agressor, o autor fala assim, eu estou separado dela há 1 ano, e agora é que ela vem falar, né, de que eu a agredi. Assim, há 1 ano atrás, ela sofreu algum tipo de violência onde ela não teve condições, forças, estrutura para reclamar ou da parte. Tá? E de repente agora ela está conseguindo forças, porque a sequela psicológica foi tão grande, que agora que ela está conseguindo forças. Mas se você for pegar o histórico, ele ainda mantém contato, né? Que seja à distância por telefone, ou um contato não de conversa, mas estar próximo. Isso para ela ainda traz à tona toda a ferida psicológica. Então a violência perpassa entre as outras, né? E se o nosso internauta quiser consultar, na época dessa reportagem que nós fizemos, da moça que foi, enfim, o rapaz ejaculou no pescoço dela, tem um depoimento dessa vítima em que ela tem dificuldade de se relacionar com outros homens. Toda vez que entra um homem no ônibus, por exemplo, ela já fica com medo. Quer dizer, vale a pena para você que é internauta, está assistindo aqui o Mentalistas falando sobre abuso sexual, dá uma lida também, né, nesse depoimento de uma das vítimas, para sentir o quanto os efeitos psicológicos podem, em alguns casos, ser mais danosos até mesmo do que uma agressão física, por exemplo. Então, vale bastante a pena, tá?
Convido você que é internauta aqui do Estadão, a gente tem as plataformas multimídias, inclusive com o pessoal do acervo do Estadão, então vale a pena fazer esse resgate para reflexão. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas desta semana Gilson de Castro Maia, que é integrante do projeto Tempo de Despertar, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse projeto também, e a doutora Tatiane Moreira Lima, juíza da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Doutora Tatiane, uma outra questão. Quando acontece uma situação como essa, em que o sujeito é reincidente, no caso desse crime, as pessoas falam, mas esse indivíduo ele não bate bem, ele tá doido, ele tá maluco. Como é que o direito interpreta a necessidade de fazer uma avaliação psicológica e como que isso pode complementar no caso quando ele está sendo avaliado? Eu queria falar um pouco dessa questão psíquica e o direito também. Sim. A gente percebe que no caso de abuso sexual, o patológico, o número é muito pequeno. Em geral, são pessoas oportunistas que se aproveitam daquela situação para praticar o crime. Entretanto, verificando que há indícios de que aquele caso é de uma pessoa que sofre de alguma doença mental, é encaminhado para uma perícia e, se constatado, ele, na verdade, ele não vai receber uma pena de prisão. A pena é convertida em um tratamento médico, que pode ser tanto ambulatorial, em que ele vai e volta, enfim, faz o tratamento durante o dia e vem dormir em casa, ou então ele fica muitas vezes internado em um hospital psiquiátrico para tratamento, se demonstrada que há uma periculosidade desse indivíduo que ele coloca em risco a sociedade. Então, por exemplo, o direito não é uma praxe que se peça sempre um laudo psicológico desse só sujeito. Quando há indícios fortes que levem à conclusão de que ele tem algum problema mental. Nesses casos, sim, aí é feito esse laudo, então nós juízes não podemos dizer se ele é ou não doente, quem diz é a medicina, a psicologia, a psiquiatria, e aí nós vamos fazer uma adequação da pena para que ele seja tratado efetivamente. Gilson, do que é patológico e o que não é patológico nesse quesito, né? Que acho que deve ser uma linha tênue aí, né? Porque no senso comum, você pode imaginar, se ele faz várias vezes isso, ele não bate bem, não tá legal, enfim. Isso é uma regra ou não? Como é que a gente pode fazer essa avaliação aí? Existe uma questão dentro da psicologia, assim, esse autor, agressor, ele comete isso repetidas vezes, a gente pode enquadrar ele dentro de alguma estrutura de personalidade. Tá? E aí, se descoberto essa estrutura de personalidade, que seja uma perversão, né, ou qualquer outra, né, e com conotação patológica, ele tem que ser tratado. Né? E aí é outra forma de julgamento, a doutora já falou. É lógico que isso é um número muito pequeno, tá? Que a gente, em cima de toda a pesquisa que eu ando fazendo, né, como eu te falei, o meu mestrado é em cima disso, então existe poucos casos, né, de patologia. Né? A questão é muito mais uma estrutura cultural e machista que a gente tem. Né? No caso de haver alguma patologia, como é que é feito o tratamento desse indivíduo? Então, e aí é individualizado. Né? Cada um vai ser trabalhado de uma forma diferente. Né? Eu não posso chegar e dizer assim, existe uma norma de que para todos o tratamento é igual, mas vai depender da estrutura de personalidade de cada paciente ou do que ele apresenta em termos de história de vida, porque não é tão simples, a gente tem que pegar toda uma história de subjetividade desse indivíduo, né? A história familiar dele, né? A história de vida dele, o ambiente, né? O habitat, né? A questão de onde ele foi inserido, de como ele foi criado. E eu não posso dizer que quem foi criado duas pessoas que foram criadas no mesmo ambiente respondem da mesma forma. Cada um vai responder dentro da estrutura que ele tem de personalidade. Eu queria tocar no outro assunto também, doutora Tatiana, em relação ao estupro, né? Porque na mesma oportunidade nós ouvimos muita gente falar, foi um estupro, essa mulher foi estuprada no metrô e tudo mais. Afinal de contas, trata-se de um estupro ou não? Acho que é a oportunidade que a gente tem para esclarecer esses termos também, né? Tá. O estupro, Camila, é quando tem violência física ou grave ameaça. Então, o que se entende como violência física? É pegar a pessoa, a força, é agredir, ou dizer, se você não ceder, eu vou te matar, eu vou te bater. Então, isso caracteriza o estupro, essa violência física ou ameaça para a satisfação de um desejo sexual. Quando não há essa violência física, a questão é
ele não vai se enquadrar no estupro, vai ser outro tipo de infração penal. E no caso que foi classificado, naquele primeiro caso da Paulista, foi classificado como uma importunação ofensiva ao pudor. Exatamente essa contravenção penal em que há satisfação de um desejo, ele objetiva a satisfação de um desejo sexual, entretanto, não há violência física. O que nós precisamos na legislação? Hoje a gente está trabalhando com essa questão para haver uma mudança na legislação, para a criação de um crime específico para o abuso dentro do transporte público, que leva em conta duas questões. Primeiro, a vulnerabilidade dessa vítima, porque ela está numa situação de confinamento e ela não pode correr, ela não pode fugir. E a segunda questão, que leva em conta a violência psicológica, que é aquele fato que muitas vezes não há uma violência física, mas há uma violência psicológica muito grande e que isso também é muito danoso para a vítima. Então, há um projeto de lei que foi ressuscitado, que estava há muito tempo parado, ele já foi aprovado no Senado e agora está indo para a Câmara dos Deputados para votação. Agora em outubro eu estou indo também para Brasília, numa audiência pública na Câmara, exatamente para tratar desse projeto de lei, para falar dos dados que nós temos aqui de São Paulo e da realidade que a gente levantou a partir da campanha. Não, e pensando bem, não é de hoje que você tem assédio dentro do metrô, quer dizer, o termo não é assédio, já aprendemos aqui no Mentalistas, né? É abuso, aliás, o programa existe para a gente fazer essa troca mesmo, né? Então, assim, são vários, inúmeros relatos, e não é de hoje, é de muitos anos. Sempre existiu essa violência, entretanto, ela era invisibilizada ou naturalizada. Então, o que a campanha objetivou? Trazer isso à tona, fazer com que as mulheres criem força para denunciar, que as pessoas em volta se mobilizem e também ajudem essa vítima. E também que o agressor, ele também seja punido criminalmente, obviamente, mas que também seja a ele dado uma oportunidade de reflexão e de refletir a conduta. Por que ele praticou aquilo? E os índices da violência doméstica que nós temos com esses casos, eles são muito animadores. Por quê? Na violência doméstica, o homem que pratica violência e que passa por algum grupo reflexivo, a reincidência dele cai de 77% para 6%. Uau. Então a gente espera, esse trabalho com o agressor no transporte público, com o abusador, ele é bastante inovador, é a primeira vez que isso é feito aqui no Brasil. Nós esperamos que essa mesma resposta de reincidência seja para o transporte público e para o abuso sexual. E aproveitando já esse gancho então que a doutora Tatiane traz para a gente, né, de reeducação do agressor versus impunidade, né? A gente escuta muita gente falar, mas essa pessoa continua fazendo esse tipo de crime, abuso sexual, porque não é preso, porque não tem uma pena mais severa. Pra gente sair um pouco desse discurso, né, de olho por olho, dente por dente, pra gente evoluir um pouco mais como sociedade, queria que você contasse pra gente, Gilson, do projeto Tempo de Despertar. Como é que é feito esse trabalho com os agressores, no sentido de reunir e chamar pra reflexão mesmo dessas pessoas, hein? O Tempo de Despertar a gente está desde 2015, né, com esse projeto, né? A gente não coloca como curso, porque não é um curso, mas é um projeto socioeducativo, e o nome já diz, está na hora de despertar, é o tempo de despertar no homem, né, o entendimento de gênero e masculinidade, né, e o que é agressão. Né, colocar para o homem de que ele estacionou no tempo, né, nós homens estacionamos no tempo em relação a como lidar com as emoções, e a mulher progrediu. Né, e progrediu em todos os sentidos, né, em entrar no mercado de trabalho, em se colocar, né, e eu não falo que... não concordo muito com a palavra empoderamento, porque o poder sempre esteve com vocês, né? Mas fazer uso desse poder, né, na sociedade. E nós, homens, estamos aprendendo, né, a trabalhar isso. Né? Então, no Tempo de Despertar, a gente trabalha com grupos reflexivos, existe palestras, né? O Sérgio Barbosa, o Leandro Feitosa, o Flávio Urra, pessoas que já estão trabalhando há muito tempo com isso. Médicos vão lá, dão palestras. Depois dessa palestra, o grupo é dividido em grupos, vai depender muito da quantidade, e a gente vai trabalhar a reflexão sobre o que foi apontado na palestra. Existe uma necessidade muito grande deles falarem sobre o que aconteceu com eles. Eles contam muito a história, a gente também teve a experiência de grupos reflexivos lá no Butantã, e eles querem contar, muitas vezes, o que aconteceu com eles, e às vezes eles até culpabilizam a mulher, falam, não, eu estou aqui porque ela me bateu e ela está denunciando falsamente. Mas isso é importante porque nós
né, não fomos ensinados a falar sobre as nossas emoções. E é nesse momento que ele está se sentindo acuado, né, com medo, injustiçado, né, que ele vai falar sobre as emoções. E a gente aproveita esse momento para pegar o que foi passado na palestra e trazer ele para um processo reflexivo. E eu te falo interventivo porque eu levo ele, em alguns momentos, a um enfrentamento. Né? A gente, às vezes, toma uma postura um pouco belicosa com ele, para que ele possa entrar num processo empático, que não é fácil. Né? Entrar num processo empático não é fácil. Assim, se eu disser, eu como homem, tentar me colocar no papel de uma mulher que foi violentada, não tem como, porque tem a subjetividade, né? É muito difícil, mas eu posso ser empático e compaixão, e ter uma compaixão. E é preciso que ele entenda como se sente a mulher, como que ela se sente violada, como que ela se sente humilhada com certos atos. E os estudos apontam que apenas 5% das mulheres denunciam na primeira agressão e que elas, em média, demoram de 8 a 10 anos para denunciar a violência. Uau. Imagino quando a violência é dentro de casa, então. Exatamente. Tem outros agravantes, né? A questão do poder econômico da mulher, a questão da educação que ela teve, né? E a gente traz de novo uma questão cultural de que a mulher tem que ser a dona de casa, tem que ser submissa, né? O marido é que tem a razão, essa postura toda que é cultural, e ela não tem voz, né? E ela não tem voz para isso. Gilson, qual que é a faixa etária e dá para falar de um perfil? É bem heterogêneo das pessoas que frequentam o tempo de despertar? O perfil a gente pega tanto do perfil socioeconômico para um perfil comportamental. Então, assim, a maioria, em cima de estudos, a maioria dos autores ou agressores de violência doméstica, eles viveram ou vivenciaram agressões domésticas. Então, isso se tornou uma normatização de que é normal ser agressivo com a mulher. Porque quando você diz viveram ou vivenciaram, só para deixar claro, ou eles foram vítimas ou viram a mãe, por exemplo, a irmã, assim, né, sendo vítima de violência, que seja pelo pai ou pelo irmão mais velho ou algo parecido. Então, eles acabam entendendo que isso é normal. Aí vem outras questões. A escolaridade influencia bastante. O nível, a questão financeira, se ele tem um emprego, se ele está desempregado ou não, e outros perfis acompanham, mas isso não exclui o homem que tem uma condição econômica muito boa, não exclui o homem que tem uma graduação maior em hipótese alguma. Só que esses, nos estudos, são em números menores. E é difícil a gente falar em estudo quando a vítima ela tem que ser individualizada. Cada um sabe a sua dor, cada um sente como foi agredido. Doutora Tatiane, eu fico pensando que a gente tem esse projeto, o Tempo de Despertar, que lida também, né, basicamente mais com homens que já tiveram envolvidos, né, na questão do abuso sexual, mas a importância da prevenção nisso, né? Acho que por isso que a campanha no transporte público é muito assertiva, no sentido de que você pode pegar várias idades também, até os jovens, os adolescentes que estão crescendo agora em uma cultura que já foi introjetada por esse indivíduo, eles podem refletir antes mesmo de que entrem nessa seara do abuso. É uma forma de prevenção de novas violências, é também uma forma de informação que há violência dentro do transporte, para as pessoas começarem a refletir. Então foi muito bacana, porque de repente um tema invisibilizado, ele foi trazido à tona e a sociedade debateu muito. Então é muito importante esse debate dentro das casas, dentro das escolas, e foi um assunto que ocupou a mídia e que ocupou os lares e que ocupou as escolas. Então é importante a gente debater isso, e esse debate, esse pensamento, essa troca de ideias funciona como uma prevenção de novas violências. Eu acho que é importante a gente falar sobre o assunto e ter políticas públicas voltadas a isso, porque isso reflete diretamente na mulher que é vítima de agressão, né? Eu não estou fazendo um trabalho com um homem para só beneficiar o homem. Eu estou beneficiando nós, homens, né, numa questão de reeducação comportamental em relação à cultura machista, mas isso implica diretamente na mulher, né, que é vítima. Eu tive casos em que o mesmo agressor, ele tinha 4 boletins de ocorrência, um contra cada vítima. Então a gente perguntava, essa é minha mulher atual, a outra é minha ex-mulher, essa foi minha namorada, essa foi minha mãe. E de repente, quando você trabalha com esse homem, leva-o a refletir, ele para de bater em outras mulheres. A gente
quebra o ciclo de violência. Né? Esse ciclo ele é muito mais existente dentro do ambiente familiar, né? Porque eu bato e aí eu peço desculpa e a mulher aceita, eu vou de novo, até chegar a uma possibilidade de feminicídio. Né? Então, se esse ciclo pode ser interrompido, ele tem que ser interrompido. Se existe essa possibilidade, com os trabalhos que nós estamos fazendo no Tempo de Despertar e junto, né, aos abusadores, né, do metrô, é super importante, porque são dois focos diferentes. Um é abusador e outro são violências, mas um é um abusador e o outro é um agressor de violência. E é interessante, Camila, que a gente não pode misturar esses grupos, porque se eu ponho um abusador sexual junto com um agressor de violência doméstica, ele vai tender a dizer, aquele é abusador, aquele é criminoso, eu não. Ele não se insere. Ele vai culpabilizar aquela pessoa que praticou um abuso sexual, que é visto como altamente reprovável, até mesmo dentro das penitenciárias e por outros homens, e o agressor de violência doméstica ou violência física, ele vai dizer, não, eu não fiz nada, aquele sim é reprovável, eu não. Então tem que ser grupos reflexivos separados. E para acabar a violência, eu entendo que são 3 pilares. A gente tem que trabalhar com a vítima, para que ela possa reconhecer essa violência, denunciar e sair desse ciclo perverso, que geralmente dura anos. A gente tem que trabalhar com o homem, para que ele reflita e não pratique novas violências. E com as crianças, porque estudos apontam que as crianças que vêm, além de reproduzir, elas têm um nível de estresse semelhante aos soldados que voltam de uma guerra. Desculpa, assim, existe uma questão do não entendimento. Foi mostrado um vídeo sobre feminicídio e um dos participantes falou assim, mas isso é crueldade. Né? Quer dizer assim, a crueldade ela está na violência, não está no feminicídio. De uma forma geral a crueldade está. E eu não posso dizer assim, não, isso é mais ou menos. Eu tenho que igualar, eu não posso diferenciar, né? Porque um feminicídio é muito mais cruel. Não, a violência é cruel de uma forma geral. Então ele não se insere mesmo. Gente, só um recado final, infelizmente a gente está na reta aqui, no finzinho do Mentalistas, mas do Tempo de Despertar. Existe algum canal de comunicação, quem está assistindo o programa, que possa entrar e dá para ser voluntário, por exemplo, quero ir lá, não sou abusador, mas eu quero levar meu filho para discutir esse assunto. É possível? Como é que vocês funcionam? Não, no Tempo de Despertar não é possível, mas a gente tem um canal que na verdade é o site da doutora Gabriela Mansur, que deu o start no Tempo de Despertar, né, logo depois que ela saiu no Taboão da Serra, né, que é o Justiça de Saia, né, é um blog, é a página da internet, você pode entrar lá e tem a página de contato. O programa ele é só direcionado aos autores de violência, né, e existem técnicas... E respondem processos. E respondem processos, né, isso é bem importante. Agora existem grupos reflexivos, né, de gênero e masculinidade, que eles podem procurar, né, voluntariamente. Né. Eu sou homem e eu quero procurar um grupo, então tem grupos de gênero e masculinidade em São Paulo, no ABC, que ele pode procurar e participar. Muito bem, e doutora Tatiana, um recado final aí para as vítimas e para as mulheres em geral que são vítimas de abuso? Sim, eu queria dizer para elas que denunciem, que é muito importante que as pessoas ajudem essa mulher e que ela possa também ser acolhida, porque é importante, a culpa não é dela, ela está naquela situação vulnerável, se sentindo culpada, se sentindo humilhada. Então ajudem essa vítima, e que omissão também é violência, porque a partir do momento que as pessoas se omitem, o recado que você dá para esse abusador é: continue fazendo, a gente vai fazer de conta que não viu nada. Agradecendo a participação da juíza Tatiane Moreira Lima, que é da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e de Gilson Castro Maia, integrante do projeto Tempo de Despertar. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, um prazer. Você pode compartilhar esse vídeo do Mentalista sempre que quiser, ele fica disponibilizado aí no Facebook do Jornal Estado de São Paulo e também no canal do Estadão no YouTube. Você assiste toda segunda-feira a partir das 11 horas da manhã o Mentalistas comigo, Camila Tulinski, tá bom? Obrigada, uma ótima semana e até lá! Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.